Então vamos lá, estamos ao vivo. Hoje a gente tem mais uma convidada especial do Círculo de Mães, que participou do primeiro Círculo de Mães online. A Liliane, lá de Cianorte, ela vai falar da minha cidade natal. Eu sempre fazia o Círculo de Mães presencial, e aí quando surgiu o Círculo de Mães online, ela foi correndo para participar da primeira edição online, foi maravilhoso. Esse grupo, o primeiro grupo online que abraçou com a gente esse projeto, conseguiu trazer aí essa experiência para nós e que deu tão certo e que hoje a gente tem aí indo para o 7º grupo do Círculo de Mães. Inclusive nesse sábado começa o primeiro módulo e o último grupo do ano. Liliane Strioto entrou para a gente poder conversar. Vamos ver se agora a gente conversa. A gente tinha tentado antes e a internet ficava caindo, a gente começou uma live nova. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês quem é a Lili. Oi! Deu certo agora. Acho que agora vai dar, né? Agora deu. Você tá um pouco escura só, por causa da Eu tô. claridade atrás. Será que dá para fechar a Ai, cortina? Ou deixa eu talvez. arrumar aqui. Acho que dá. Ai, que lindo seu girassol! Sejam bem-vindas. Hoje a gente vai conversar com a Lili. Ela vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre os impactos da maternidade. A Lili, enquanto ela então está arrumando ali o ambiente dela, a Lili ela é casada com um amigo de infância, meu amigo de infância lá de Cianorte. E a gente se conhecia, mas a gente não era tão próximas. E assim que ela se tornou mãe, a gente se aproximou bastante por causa da maternidade, né? Eu acho que um dos impactos da maternidade, que para mim ficou muito forte, é a aproximação de outras mães, né? Que às vezes antes a gente não tinha tantos vínculos e como a maternidade aproxima, né? Mães que se abrem, que esperam, se abrem para trocas, como conseguem realmente se aproximar e criar uma amizade verdadeira a partir da abertura. Vamos ver se. Tá melhorando, Lili. A gente vai começar a te enxergar. Tá melhorando? Tem Ah, uma luz então tá, aqui. seja bem-vinda. Tem uma luz aí te iluminando. Tem uma luz aqui, mas eu não tô sabendo Ei, mexer agora. melhorou. Seja Ai, bem-vinda. A gente começou uma obrigada. live nova. Então, obrigada você por aceitar compartilhar um pouco da sua história com a gente. E aí, a pergunta que eu tinha te feito antes, né, que a gente vai começar agora de novo, é quem era a Lili, então, antes de ser mãe? Contar um pouquinho pra gente, até pra gente perceber um pouco desses impactos, né, que a maternidade trouxe, assim. Quem era você antes de ser Sim. mãe, Lili? Compartilha com a gente. Bom, a Lili, desde pequena, desde muito. Não, pequena ainda sou. Mas desde muito criança. Desde muito criança, eu sempre. Ainda tá escuro, né, gente? Mas eu tô fazendo o meu possível aqui, mas não tá clareando o negócio. Eu Ah, sempre. melhorou. Melhorou? Eu sempre fui aquela assim: eu vou trabalhar, não vejo a hora de ter a idade para eu trabalhar, o que eu quero fazer. E sempre morei no sítio, então tinha telhas, até hoje, né? Quando eu vejo uma telha. Eu lembro porque a telha ela tinha uma marcação que parecia o teclado de um computador. A gente pegava duas telhas, colocava uma embaixo e a outra assim, e a gente ficava brincando de escritório com as folhas de café, que eram os papéis, e dinheiro. Então, assim, era muito engraçado, né? Desde Que criança. Então, ali legal. vai trabalhar, ele não pensava em maternidade. Eu sempre pensei em trabalhar, não tinha muita vontade de ter filho, era uma coisa assim bem distante. E era até uma coisa muito engraçada, porque quando eu vi uma mulher grávida, como eu sou a terceira, mas só eu e a minha irmã, né? Somos em três, mas hoje só tem eu e a minha irmã. E meu pai sempre muito bravo, então quando eu vi uma mulher grávida, eu falava assim, nossa, coitada, ela tá grávida. Era uma Que coisa muito engraçado. inocente.
Era muito inconsciente, porque meu pai, né? Você vê, ó, não pode isso, minha mãe, aquela preocupação, aquelas coisas, aquele amor, né? Que é o carinho, é o cuidado, eu agradeço isso imensamente. E então a Lili era isso, a Lili pensava muito em trabalhar. E inclusive no círculo de mães, quando você perguntou o que era o trabalho, eu lembro que você perguntou assim, o que é o trabalho para vocês? E passou um filme na minha cabeça, assim. Eu peguei minha carteira de trabalho aquela semana para rever. Assim, foi uma coisa muito profunda, muito profunda. Que legal, que legal. E aí você começou a trabalhar com quantos anos? Eu tinha 14 anos quando eu comecei a trabalhar registrada. Assim, legalmente, mas eu sempre cuidava de criança, ganhava um dinheirinho ali, porque o meu negócio era fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Aham, aham, que legal. E aí você começou a trabalhar com 14 anos e foi direto, nunca mais parou, assim, era essa ideia realmente de trabalhar, Sim, de se formar. sim, Que nunca legal. mais E como que você parei. conheceu o Di? E daí, como que você conheceu o Di? Ah, na balada, na Casal balada. baladeiro. Nós sim, nós somos um casal baladeiro até hoje. Eu falo assim, que chega final de semana, hoje eu falo assim, nossa, eu quero ficar na minha casa. Quero ficar em casa, gente, por favor. Mas aí tem isso aqui, tem isso Ih, lá. A travou. quarentena, mas é gostoso porque a Elisa também é baladeira, ela acompanha o ritmo. Tá Eu vou pegar travando outro ainda, fone. Alice? Travou um pouquinho, mas acho que foi o meu. Peraí que eu vou pegar outro fone Ah, aqui. tá. Ô, Lili, Uhum. você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. É que do fone sem fio pra esse fone todo estragado. Aí, vamos lá. Agora melhorou, né? Melhorou. Ótimo. Então, e aí você e o Diego se conheceram na balada e você casou com ele, você tinha quantos anos? Você? Eu tinha 28, eu acho. 28. 28. E você já trabalhava com o que você trabalha hoje? Não, quando eu conheci o Di, eu era bancária, trabalhei 10 anos no banco. Na verdade, quando eu conheci o Di, eu estava fazendo estágio no banco e eu fazia unha final de semana. E depois, quando nós casamos, eu continuei no banco. E o Di sempre falava assim, olha, é assim, o banco tem aquelas questões de transferência, né? Amo, nossa, amo os 10 anos que eu fiquei lá, foi uma baita escola para minha vida mesmo. Mas tinha essas questões de transferência e o Diego sempre falava assim, olha, tem um curso aqui que é a sua cara. E eu gostava muito de ler as coisas do Di, né? O Di estava estudando e falava, nossa, que legal isso! Sempre me interessei, né, por essas coisas. E aí um belo dia ele chegou em mim e falou assim, ó, vai ter um curso em Cascavel e vai ser muito importante a gente fazer pro casamento, para os nossos filhos. E eu quero fazer uma pós na FGV, imagina esse curso super caro. Não, não é isso que eu quero, vamos investir em outra coisa. Ele Era curso do insistiu, quê? sabe? Era o curso de reprogramação biológica. Que legal. E ele insistiu e eu fui fazer o curso, me apaixonei. O curso era nos finais de semana. E eu me apaixonei pelo curso, por tudo que eu aprendi lá. E no curso, no final do curso, nós tínhamos a parte de atendimento. Uhum. E até então, assim, eu estava fazendo curso, estava amando, mas não me estava me vendo nessa área. E quando eu comecei a atender uma pessoa, sabe aqueles cantores que dizem que eles sobem no palco e falam assim que o mundo para e que eles não escutam mais nada enquanto eles estão ali? Uhum. Quando eu comecei a atender a pessoa, parece que o mundo realmente parou. Era algo mágico, parece que eu nem estava ali, era uma coisa assim, uma emoção e uma vivência.
um fluir, as coisas foi acontecendo, coisas que eu nem lembrava mais, que eu sabia do curso, eu comecei a aplicar e foi muito automático. Eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. E eu comecei a estudar. Desde então, comecei a estudar. E depois de fui, estudei, estava no banco, fui para um curso do banco em Curitiba, cheguei lá, tinha uma pessoa da minha área lá, a pessoa que estava treinando era da minha área. Eu falei, no final do curso, eu falei, escuta, o que você está falando? Quero saber mais. Enfim, e aí tudo me levou para esse caminho da terapia. Quando fazia um mês que eu tinha saído do banco, eu falei, não, realmente, vou ficar na clínica, vou, né? Eu fiquei grávida. Na verdade, um mês antes de pedir as contas, eu falei assim, Gi, eu preciso fazer um teste de gravidez, porque eu acho que eu tô grávida. Aí ele falou assim, não, você não vai fazer mesmo, porque você vai pedir as contas, independente se estiver grávida ou não. Eu falei assim, não, mas... Aí ele falava assim, porque eu sou mais apegada a isso, a dinheiro e tal. E aí eu falava assim, mas e os meus direitos? E a minha carteira de trabalho? Aí ele falou assim, não, deixa fluir, a gente se programou para você sair do banco agora, deixa fluir. Aí eu esperei mais um mês, eu me sabotei, esperei mais um mês. Aí eu pedi as contas e Deus deu a graça depois de um mês da Elisa não nascer, mas estar ali, né? Comparecer. Comparecer, exatamente. Para você que tinha isso tão forte, né, da carteira de trabalho, desde os 14 e tal, não sei o que, foi engravidar um mês depois de sair do trabalho. Isso é muito simbólico, né? Não, é muito simbólico, tem um significado muito grande, porque eu tinha muito medo de ficar grávida, trabalhando. Não vou falar da carreira bancária, mas eu tive ótimos gestores, mas eu tive algumas pessoas, líderes, que falaram coisas muito marcantes com relação à carreira profissional e maternidade. Que é aquele livro que você me indicou da Laura Gutman, que é Mulheres Visíveis e Mães Invisíveis, né? E a gente não tem como excluir isso, isso realmente existe, é real e impacta muito forte. Então, assim, nós não estávamos, assim, a gente já estávamos abertos a ter um filho e tal, mas realmente foi acontecer um mês depois. Que legal. E graças a Deus você teve um marido que te proporcionou todo esse salto, né? Porque foi um salto, se você for pensar, Sim, né? foi. Que legal, que Nossa, bacana. foi um salto muito grande. Eu agradeço muito. Até assim, depois de um tempo, eu notei o que que era a carteira de trabalho. Aquele dia que você perguntou, foi muito profundo para mim, porque assim, o que que era a carteira de trabalho para Liliane, né? O que era ser mãe para Liliane? Então, assim, eu fiz uma reflexão muito grande durante aquele círculo com relação à carreira mesmo profissional. Que legal. Que se você for pensar, era o que definia você como pessoa enquanto você era criança, né? Eu ser alguém é ser profissional. Que a gente vai crescendo Aham. muitas vezes por isso, né? Que E legal. o E trabalho aí você sempre foi passou. muito. Pode falar. O trabalho sempre foi uma coisa muito cultural na minha família. Sempre foi algo assim. Tem que estar trabalhando, 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 trabalhando. Contanto que os nossos finais de semana, nós passávamos limpando o quintal. Nós passávamos fazendo algo. Sempre tinha algo assim. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário, é maravilhoso. Mas sempre tinha envolvimento com relação ao trabalho. E parar era algo muito complicado. A gente vai chegar no Sim, puerpério ainda, né? legal. Vai. E aí, então, acho que é isso. Você passou a gestação trabalhando, certo? Sim, Passou a gestação trabalhando, indo para esse mundo daí da terapia, né? Foi na gestação que sim, nasceu a Elisa e nasceu essa profissional terapeuta, né? sim, sim, Você gestou dois nascimentos aí. E aí, quando a Elisa exatamente. nasceu, quais foram os impactos, assim, os primeiros? Travou um pouquinho. Os Tá. primeiros impactos. É isso, né? Isso. É assim, eu acredito que o primeiro foi a questão da carreira. Por quê? Eu sou essa pessoa falante. Eu brinco assim, que eu tô na fila, eu converso com o da frente, com o de trás e com o que tá passando.
Essa é a Então, essas horas, ficar em casa e não conversar, assim, não ter alguém para conversar, ou assim, para se relacionar, mas que entendesse o meu mundo naquele momento, foi complicado. Eu tinha minha mãe, que eu ficava olhando, eu e a Elisa, assim, ó, a bolotinha assim na janela, ver o pezinho da minha mãe chegando no portão, sabe? Que a minha mãe, assim, a minha mãe, a minha sogra, eu tive um suporte, assim, que eu agradeço a Deus todos os dias, que foi incrível. Porque eu tive suporte, eu tive essa rede de mulheres, eu tive você, eu tive amigas, amigas mesmo, que eu gostava de receber. Porque ao mesmo tempo que eu queria me relacionar e que eu sentia falta, eu também não queria muita coisa, sabe? Eu não queria. Sim. É difícil explicar isso, né? Mas eu queria o contato de pessoas mais íntimas, sabe? Aham. Aham. Eu tinha que ficar sem o sutiã porque estava amamentando, tinha fissura, tal. Então, assim, a minha casa tava aquela bagunça. Então, assim, eu queria receber pessoas que eu sei que iam ali e ia me acolher, que eu não precisava mostrar nada. E a gente sabe que, né? Quando você vai receber alguém na sua casa, você quer apresentar ela e estar apresentável. Mas ao mesmo Uhum. tempo, tem pessoas que você recebe que você fala assim: ah, a louça tá ali, ó, faz uma semana. E você não tá nem ligando, né? E a Elisa precisava de mim. Então, assim, a pessoa que ia me visitar, ela tinha que entender que eu não ia ter muito tempo para ela. Sim, sim. Que eu não ia poder ficar lá batendo um papo, conversando. Não, não ia existir isso. Então eu tive essas amigas que me visitaram, né? Mas é como eu disse, eu tinha uma rotina muito. Eu falava com muitas pessoas ao mesmo tempo, conversava sobre vários assuntos. Então, isso foi o primeiro desafio, assim. E aí eu fui. Aí tive a minha mãe, tive o suporte, você, que a gente sempre, né, conversou. E a insegurança, que a insegurança é algo assim que me acompanhava. Maiara, eu invadi sua sala. Calma lá, gente, que a dona da sala chegou. Você vai atender? Não? É que a internet na minha sala não tá funcionando. Aí tô usando todas as suas coisas. Gente, calma lá. Ainda bem que ela é muito legal, tá? Mas se você for atender, eu mudo. Não? Então tá bom. Vem cá dar oi, ó. É só uma live. Essa é uma live. Fica tranquila, amiga. Lá, ó, da sala, ó. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Obrigada. Você deu a sala, Fique à vontade. você deu a luz, que tava tudo escuro. Eu falei, calma lá, gente, tem um negócio aqui que eu sei que ele acende. Obrigada. Gente, boa live. Obrigada, tá? Ai, ai. E aí, questão da insegurança, você estava falando? A insegurança, né? Aí já vinha, né? A carteira de trabalho, porque eu trabalho. Tem todo esse histórico que está relacionado à insegurança. E muito insegura, com medo de errar. Nossa, porque eu tenho que ser a mãe, não posso errar. E aquela cobrança, né? Eu tenho que estar o tempo todo ali atendendo as necessidades da minha filha. Eu tenho que estar feliz o tempo todo. E assim, a ficha foi caindo. Eu fui percebendo, porque a gente não enxerga essas coisas. E a minha mãe, você também falou algumas coisas assim bem pontuais, né? Que, na verdade, eu falo que você tem que escrever o livro do Tudo Bem, e o Tudo Bem é uma coisa assim que eu falo que eu vou colocar uma placa na frente da minha casa, assim, ó, tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque assim, a cobrança começou na gestação. Que eu queria muito parto normal, muito amamentar, e muito esse acolhimento. E você foi, Lili, mas se não der o parto normal, tudo bem. O importante é vocês estarem bem. A Elisa, você fazer sua parte, e o médico também, você escolher estar segura. Então, já foi desconstruindo, né, muitas coisas. E a ficha foi caindo. Liliane, tudo bem. A Elisa, ela teve assim um início que ela não fazia. Ela teve um início assim que ela, com relação ao sono, ela ia dormir, ela chorava.
Eu falava assim, nossa, mas o que tá acontecendo que a minha filha tá chorando? Aí minha mãe falava assim, Lili, é porque ela é um bebê. Bebê Ela vai chora, no chorar caso. porque ela não sabe falar o que ela quer. É. Tipo, mãe, eu não quero que você me pegue nessa posição, então eu vou chorar bastante. Aham. Então, essa Legal. insegurança, assim, eu percebo que eu melhorei bastante. E isso eu melhorei não só na maternidade, porque quando a gente fala da maternidade, não é só os filhos, é como pessoa, é no nosso trabalho, é no nosso relacionamento, relacionamentos, né? Enfim, todos eles, né? Legal. E a sua vida mudou, o seu dia a dia, depois que você se tornou mãe? A gente sabe que muda Muito. porque tem criança, não sei o que e tal, mas o seu dia a dia, assim, o que hoje te realiza, os seus gostos, alguma coisa assim, em você, como pessoa no dia a dia, você percebe mudanças nesse sentido, assim? Ah, muito. Eu adorava tomar um banho demorado. Hoje já me... eu já me realizo com um banho de 5 minutos. Eu já me realizo em conseguir tomar banho no dia. Mais ou menos isso. Ai, ai, assim, mudou muitas coisas. E uma coisa assim, aquelas coisas que a gente vai guardando na mala e falando assim, ah, isso eu resolvo depois, isso eu resolvo depois. Principalmente as questões emocionais, que nem essa questão da insegurança, a questão do estresse. Eu sou irritadinha, eu sou nervosinha. Então, assim, eu falei, opa, vamos lá. Eu não posso ter esse comportamento na frente da minha filha. Não é que eu não posso, mas eu preciso tentar me segurar, porque ela vai me repetir. Ela vai repetir o que eu estou fazendo, né? Então, aí eu fui correr atrás, porque eu falei assim, não, eu tenho que melhorar um pouco isso. Eu sempre vou ter essa personalidade, mas se eu conseguir melhorar um pouco, eu vou passar para ela com mais leveza, né? Ó, Diego, tô de olho. Tô de olho, tô de olho. Tá melhorando isso aonde? Ai, que horror. Tá, vou bater nele. Ah, legal. Ai, ai. E assim, com E relação ao trabalho, eu lembro que quando você veio fazer aquela palestra, e eu estava me sentindo muito culpada, porque quando a Elisa fez 4 meses, eu voltei a atender meio período. E uhum. assim eu fiquei até a Elisa completar 1 ano e 7 meses, ficando com ela meio período e atendendo meio período. Quando a Elisa fez 1 ano e 7 meses, nós optamos por colocá-la na escola meio período. E o ano de 2019 para mim foi um ano assim maravilhoso, mas ao mesmo tempo terrível, porque foi algo muito difícil. E eu me culpava, ao mesmo tempo que eu queria estar na empresa, que eu queria trabalhar, que eu queria atender, eu queria estar com a Elisa. Então, aquela palestra que você veio, que você falou muito da culpa, que, lembra que a gente entrou nesse tema, que estava falando dos corpos? Gente, vamos falar da culpa. Calma lá. Qual que é a sua necessidade? Então, assim, isso é importante para mim, meu trabalho é importante para mim, o lado pessoal vai me fazer bem, então automaticamente eu vou estar bem depois. Então, essa frase sua foi, assim, algo muito importante, porque toda vez que a culpa batia na minha porta, eu falava assim, calma lá, é minha necessidade. Então, vai fazer bem para a família inteira, né? Uhum. Isso é muito legal que você trouxe, porque acho que isso é uma realidade de todo mundo, de todas as mulheres, essa equilíbrio. Como que eu faço para não me sentir culpada com a escolha que eu fiz? Porque toda escolha vai ter um preço, né? Toda escolha vai ter um preço. E assim, eu escolho pagar esse preço porque eu sei que vale a pena. Então é bem interessante você ter bastante consciência para fazer as escolhas. Não quer dizer que voltar a trabalhar é certo ou errado, não tem certo e errado. Né? Não tem idade Sim. certa ou errada, é muito como a gente lida com essa consciência e com essa leveza das escolhas, dessa consciência das escolhas, né? Muito legal você trazer isso, Lili, porque o tema que mais se busca no ciclo de mães é a carreira, exatamente por causa dessas sensações que fazem pra gente, né? Dessa insegurança toda. E isso é muito, muito legal. E aí, conta então, o que você acha que mudou na sua carreira, assim? Apesar de que você já mudou junto, né? A Elisa veio junto com essa nova carreira. E hoje você se Sim. realiza, então, nessa carreira de terapeuta. Sim. Essa carreira, assim, que ela foi uma transformação, foi algo, assim, que... Nossa, realmente, hoje eu vejo, assim, eu sempre gostei de tudo que eu fiz na vida. Eu sou uma pessoa que eu comecei a trabalhar aos 14 anos como empacotadora do supermercado.
E eu trabalhava aos domingos com um sorriso de orelha a orelha, porque eu amava empacotar. Que Então, legal. assim, fala assim, Liane, o que que você não gostou de fazer? É difícil, porque assim, eu fui manicure, eu sempre amei ser manicure, eu fui vendedora, sou vendedora até hoje. Então, assim, eu sempre gostei muito de tudo que eu fiz. Mas hoje, nesse momento, eu falo assim, que essa escolha como terapeuta, né, esse trabalho está sendo algo assim muito, muito, muito gratificante para mim e poder olhar e falar assim, não, eu estou conseguindo conciliar isso, sabe? Eu estou conseguindo atender as minhas necessidades, mas também olhar para a minha família. Então, assim, para mim isso foi de Deus. Ai, que gostoso, que legal. Então, dentro do círculo a gente fala então dos impactos na vida pessoal, né? Assim, não na vida pessoal é tudo, mas em você como pessoa, o que você percebe que mudou? Então você falou que trabalhou sua insegurança, né? Trabalhou essa questão de ter que acertar sempre ali, perceber que o bebezinho tipo não tem certo, ela tá chorando porque ela não sabe falar. O que mais você acha assim, que fez você ser uma nova Lili depois da maternidade? Assim? Não sei se você percebe mais coisas. Olha, eu falo assim que a maternidade ela trouxe uma consciência muito grande, tanto para mim quanto para o Diego também. Eu vejo assim que nós dois, nós estamos em construção, né? A gente sempre vai estar em construção, mas que isso acelerou. Por exemplo, a minha casa sempre foi muito desorganizada. Hoje a minha casa é muito, depois da Elisa, a minha casa é muito mais organizada. E Olha assim, só. eu vejo exatamente, nós somos muito mais organizados, somos muito mais parceiros. Entendemos que tem algumas necessidades que antes, é aquilo que eu falei, que a gente deixava para depois, a gente fala assim, não, calma lá. Hoje tem um outro ser que depende de nós, que a gente precisa dar o exemplo, né? Então, assim, eu e o Diego, a gente sempre gostou de beber uma cervejinha, né? Isso é uma coisa assim que e com a maternidade, assim, com a maternidade, assim, gente, não dá, né? Não dá, a gente não aguenta, não é? Não é nem aquele não pode, a gente não aguenta mais. Então, assim, e eu percebi que isso foi uma coisa assim que eu lutei durante a gestação. Nossa, não pode beber cerveja, né? Não pode beber cerveja. Depois eu falava assim, isso já não é tão necessário para mim. Tem outras necessidades mais importantes. Hoje eu quero estar Uhum. energizada para brincar com a minha filha, né? Para estar alegre com o meu esposo, para a gente estar ali, os três, né? Em comunhão, sabe? Então, assim, todas essas necessidades eu percebi muita mudança. E eu e o Que Diego, legal. nós estamos mais unidos. Não é que não tem problema, não é que não tem situação. Mas nós percebemos assim, conversando, principalmente depois do círculo, que você dá aquela, não é um Aquele exercício, questionário, né? né? Aqueles exercícios. E conversando, nós percebemos assim, que muitas dificuldades que nós passamos nesse período que aflorou, algumas coisas afloraram, mas eram coisas que já existiam. Sabe aquela coisa assim que já era pré-existente na nossa vida, no nosso relacionamento, mas que depois que chega mais uma pessoa, que você tem que administrar, que você tem que dar atenção, não é que você tem, que você quer dar atenção, que você precisa, né, estar ali, essas coisas afloram. Então nós fomos identificando que assim, nós fomos resolvendo situações. Então Sim. aflorou, teve um pico, teve, mas a gente conseguiu parar os dois e falou assim, calma lá, vamos trazer isso para consciência, né? Vamos trazer para consciência, que de vez em quando a gente volta lá nos 10 anos de idade, né? Perfeito. Então isso foi muito bacana na nossa vida. Que legal isso que você está falando, Lili, porque o terceiro tema do ciclo de mães é a relação conjugal, né? Então é isso, qual é o impacto da maternidade na relação conjugal. E é muito interessante porque as pessoas, a gente vem de uma crença de que se tem discussão, é crise. Né? Ai, crise no casamento, é em crise. E não é crise, podemos até chamar de crise, mas acho que é o que a gente tem de conceito de crise, né? Porque assim, a gente fala que nos desenvolvimentos organizacionais, eu vim da consultoria organizacional, né? De empresas, de times e tal. A crise é maravilhosa, porque ela é a oportunidade de dar o próximo passo.
É a oportunidade da empresa se Exatamente. desenvolver. Então, a empresa está lá naquele caminho, daquele jeitinho. É numa crise, putz, não está mais funcionando, a gente tem que crescer. Que daí vem o crescimento. É numa crise que vem a evolução. Né? Então, se continuar tudo água com açúcar a vida inteira, vai ser tudo aquela água com açúcar, não vai ter o desenvolvimento e o crescimento. Então, eu acredito muito nisso, que a maternidade ela traz esse impacto, realmente o que você falou, de consciência para coisa assim, a gente já pode dar o próximo passo agora. Né? Já começou a incomodar aquilo que já era pré-existente, mas que antes a gente deixava passar. Agora está na hora da gente dar o próximo passo. Então, muito legal isso que você falou, porque a gente, acho que um dos grandes passos é começar a conversar mais. Que normalmente quando a gente não tem filho, a gente deixa passar, né? E as conversas são tão importantes, né? E a gente muitas vezes não tem. E aí os filhos exigem um pouco isso da gente como casal para poder dar um bom suporte na educação deles, né? Sim, você fala assim, poxa, agora eu tenho um motivo muito grande para eu melhorar essa situação, né? Uhum. E uma outra coisa que eu percebi muita mudança foi o relacionamento com a minha mãe. Porque eu sempre admirei muito a minha mãe e tal. Mas eu não tinha tanta proximidade. Tinha algo entre nós ali que precisava melhorar. E era algo assim que ninguém percebia. A gente não brigávamos e tal. Mas, e assim, com a maternidade, eu falo assim, que isso até emociona, porque eu já sou emotiva mesmo, né? Mas deixa a lágrima cair, gente. Pode chorar, nós estamos aqui com suporte emocional. Eu falo assim que com a maternidade eu pude mensurar o tamanho do amor que uma mãe tem por um filho, né? Porque, como eu disse, eu sempre morei no sítio, naquela época tinha geada, era casa de madeira. A minha mãe levantava 5, 6, 7, 8 vezes na noite, como eu levantei para Elisa. E ela nunca me falou isso quando grande. Oh, eu levantava tantas vezes. Ela nunca jogou isso na minha cara, nunca falou isso. E assim, você levantar para você cuidar, para você acolher o seu filho, numa noite de frio, ou com muito sono, cansada, mas você tá ali, né? Dando o seu melhor, é muito amor. Que lindo, muito amor mesmo. É muito amor. E o girassol hoje foi minha mãe que me deu. Oh, que fofa. E assim, gente, eu amo girassol. Eu amo, amo, amo girassol. Dizem que a flor do girassol, eu não vou saber falar aquelas palavras bonitas, mas ela é assim. Ela tem a honra a Deus, né? Porque ela sabe levantar a cabeça na hora que precisa levantar, que precisa ter força, mas ela sabe também abaixar a cabeça e entender assim, poxa, eu preciso fazer diferente algumas coisas. Então, tem uma história, sabe? E hoje a minha mãe me deu um girassol que ela catou na rua e ela falou assim, Lili, eu roubei, mas o pezinho tava lá no meio da rua. Mas depois eu vou lá falar com a vizinha. Mas depois eu vou lá falar pra vizinha que eu peguei só uma, tinha um monte. Aí a minha mãe veio com esse girassol. E eu falei assim, não, eu preciso levar esse girassol hoje pra live de hoje, porque Que amor. essa maternidade, esse encontro com o feminino, porque assim, né? Aí tem outra coisa pra mostrar, gente. Né? Mostra. Que você falou assim, o que mudou, né? Eu tava até esquecendo que tinha trazido o quadro. A maternidade, ela não trouxe só a parte de mãe, mas ela trouxe o meu feminino, sabe? O ser mulher, né? O que é ser mulher pra Lisiane? Hã? Você que fez esse quadro? Vou mentir por alguns minutos. Você viu que lindo? Não. Não. Lindo, lindo. O Diego que me deu esse quadro. Então, assim, esse feminino, sabe, que está sendo ainda trabalhar dentro de mim, eu percebi, assim, que eu reclamava para lavar louça, que eu reclamava para arrumar minha casa, sabe? Que para mim sempre isso era uma tarefa difícil. E não sendo feminista e nem sendo machista, não é isso. Mas querendo ou não, essa parte... Sim, essa parte organizacional de uma casa normalmente fica mais nos olhos das mulheres, né? Claro que os homens vão ajudar, não é isso que eu estou dizendo, sabe? Mas
Para mim, Liliane, o que representava? Então, eu sempre queria, assim, aquela pessoa, assim, igualdade. Nossa, então eu lavo, o Diego tem que secar, então eu varro, ele tem que passar... Sabe aquela coisa, assim? E ficava pesado, ficava maçante, ficava chato. Então, hoje eu entendo, eu falo assim, ok, eu tô lavando a louça e eu amo lavar a louça, porque isso tem a ver com o meu feminino, né? Ele fala assim, ah, mas você sabe fazer isso melhor que eu. Ah, porque eu sou mulher, porque eu desde criança brinco com panelinha, né? Então, assim, trouxe muito esse feminino, sabe? E isso pra mim tá sendo muito curativo. Muito, muito, muito. Que legal, isso é muito legal. Principalmente porque casa com aquilo que você falou de desde pequenininha, o seu foco era o trabalho externo. Como se o trabalho Uhum. de casa não fosse um trabalho, né? Então, acho que nossa Sim, geração teve muito essa busca, né? De ir para o mundo, que antigamente era só coisa de homem, então não, a gente também tem que ir para o mundo. E aí a gente esquece de tanta coisa que tem de bom também do lar, de estar em casa, de estar olhando, né? É, eu amo, mas ela não deixa eu lavar mais. O dia que a gente cozinhando. esse Diego. Ai, ai. Esse Diego, eu vou falar, viu? Bem legal isso que você trouxe. Que simbolicamente ali você trouxe estar na louça, estar na casa, mas o feminino tem a ver com tanto mais que a gente nega, né? E que a gente traz para esse lugar de que a gente tem que ser igual Sim, ao homem. E não existe igualdade, muita coisa. Cada um é um, cada um vai ter a sua qualidade, cada um vai ter o seu. Que é bem que você falou, não tem a ver com machismo, tem a ver com a gente valorizar o que é do feminino e valorizar o que é do masculino, independente de ser arrumar ou exatamente. não. Mas as qualidades que a gente tem, né, de um e de outro. Esse que você trouxe é Exatamente. muito legal. Pra você ter uma ideia, agora eu estava falando que faz tempo, a minha menstruação, por exemplo, é uma coisa que sempre me incomodou. Sempre me incomodou, me incomodou, me incomodou. E agora eu ainda não menstruei. A Aurora tá com 10 meses, eu ainda não menstruei. O Joaquim eu demorei muito pra menstruar, o Martina muito. E eu falei, acho que vou engravidar de novo pra não menstruar mais. Olha como eu nego. Vou ter quarto, só pra menstruar. E aí eu olhei e falei, não, acho que eu preciso olhar para isso, né? E eu não sei se a Irene está aqui ainda, que eu vi que ela entrando, eles têm um grupo chamado, a própria Mela do Unitar, Mulheres da Lua, que é isso, assim, a gente voltar a olhar para esses ciclos, para toda essa força que existe no feminino e que a gente só nega, né? A gente, desde pequenininho, vai ser profissional, nega o feminino, é isso que faz muito, né? Exatamente. Então, muito, muito interessante. Ó, o dia dizendo que tem que sair, ó. Ah, obrigado, Olha, lindo, pelo beijo, apoio. Di. Obrigada. Pronto, podemos falar mal dele agora. Ai, não, Tadinho. tadinho, só ajuda. Gostoso, é. Legal. E aí, Lili, muito legal você ter trazido isso, ter trazido isso do feminino. Isso é, nossa, com certeza, muita cura, assim. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa relação com a sua família, então, como é que foi a sua mãe se aproximou bastante por causa da Elisa? Seu pai também acabou se aproximando, você já tinha saído de casa, no dia que saiu Sim. só para casar, como que foi essa relação familiar, do núcleo de origem, assim? Cortou um pouco, Alce. Tá. Eu tava falando da relação do núcleo de origem. Você saiu de casa só para Uhum. casar? Você já tinha saído Não, antes? na verdade, quem saiu de casa foram meus pais, gente. Lá em casa foi tudo divertido. Não, brincadeira. É que assim, como nós morávamos no sítio, e para estudar, trabalhar e tal, é questão de tempo, né? A gente morava 14 quilômetros do centro da cidade. Então eu fui morar com meus avós. Eu tinha mais ou menos uns 18 anos, acredito. E eu morava com meus avós. Depois o meu avô acabou falecendo e a minha avó foi morar com uma tia. E aí eu fui morar em República, porque as meninas do banco já moravam em República, né? Então eu morava pertinho do banco, junto com algumas amigas. E metade nessa República e metade na casa do Diego, praticamente. Porque a Alida falou assim que ela me acolheu mesmo, sabe? Assim, tem que agradecer muito a minha sogra, minha companheira, que ela me acolheu muito, assim. Então, nesse período eu já morava sozinha, tal. E depois, esse relacionamento com, você perguntou, né? Relacionamento com meu, parece que travou. Ah, você tá se mexendo, tá? Não, tô tranquilo. Esse relacionamento assim com o meu pai, com a minha mãe, você perguntou, foi bem assim.
ajudou muito a essa proximidade, né? Eu sempre fui muito puxa-saco do meu pai, sabe? Sempre fui. Contanto que quem ia pescar era... Ah, quem vai pescar com o pai? Eu era a primeira que ia pescar com o pai, sabe? Eu sempre fui puxa-saco do meu pai, né? Entendi. E agora, a minha mãe, eu tinha essa questão. Então, e eu falei já isso pra ela, eu falei assim, mãe, né? E foi muito bacana, porque depois, né, da Elisa, eu pedi desculpas por algumas coisas. Falei assim, mãe, eu sei que eu fui ingrata, eu sei que eu não o reconheci, mas foi porque eu não via mesmo, sabe? Era uma coisa que eu não estava enxergando. Mas eu pude fazer isso, sabe? Dizer para ela. E eu falo para ela todos os dias. E assim, essa questão com o trabalho, a minha mãe sempre falou, porque ela parou de estudar depois que ela casou para ter os filhos. Então ela falava pra gente sempre fazer o contrário, né? E eu falo assim, mãe, você não sabe o valor que isso tem na nossa vida, porque você pode ficar com a gente. Hoje eu faço diferente, eu trabalho, né? E quem cuida da minha filha é outra pessoa, mas isso também tem muito valor. Então, assim, é o que você disse, não tem certo e errado, né? É valorizar a atitude de cada mulher, porque nenhuma das atitudes são fáceis. Nem você abandonar, né? Deixar um sonho, talvez, que seria uma carreira da minha mãe era professora na época, e nem você realmente também falar assim, não, eu vou deixar de estar com a minha filha nesse período porque eu vou trabalhar. Nenhuma das duas é fácil. Nós gostaríamos de ter os dois, eu particularmente gostaria, mas hoje eu entendo a minha necessidade, tal, né? Mas essa relação com a minha família só melhorou, assim, né? O meu pai, a gente sempre foi muito parceiro, e com a minha mãe também. E eu vejo hoje a grande mulher que a minha mãe é. Porque, assim, até assim, no início, quando a Elisa nasceu, eu ia trocar a Elisa, e eu não tinha muito jeito, sabe? Assim, eu tentava fazer o mais rápido possível, porque ela tava chorando. Mas era uma coisa que tinha muito controle. E a minha mãe vinha, às vezes, e ia trocar ela, né? E eu ficava olhando. E aí minha mãe, olha, agora eu vou colocar uma calça em você. E aquela delicadeza, aquele amor, sabe? E eu falei, é assim que faz. Aí tá, aí depois a minha vez, sabe assim? Sem ela perceber que ela estava me ensinando, mas só dela estar ali, a presença dela, era uma coisa assim muito maravilhosa. Porque até no trocar eu conseguia falar, poxa, eu acho que eu tenho que conversar, né? Ela é um bebê, ela não fala mais, ela tá me escutando, né? Que gostoso, né? Como é importante essa rede de apoio de mulheres também próximas, né? A gente poder ter isso é incrível, isso é maravilhoso. E essa troca que hoje a gente tem possibilidade também, principalmente com a internet, principalmente com a pandemia que acabou trazendo, da gente poder entrar e eu quero isso, você acha, né? Grupo falando sobre isso, grupo falando sobre aquilo, a gente precisa se alimentar realmente dessas nossas dúvidas e tal. E as mulheres se apoiando, né? Porque assim, na fase da minha mãe, a minha mãe falou assim que elas não falavam as dificuldades uma para outra. Porque era uma coisa assim, nossa, mas o seu filho não dorme? Ai, o meu dorme a noite inteira. O que você tá fazendo? Era mais ou menos assim. Hoje não. Nossa, o seu não dorme, menino, o meu também não dorme. O que nós vamos fazer? Não é assim? É um acolhimento, né? E assim, essa rede de apoio, eu tive você, eu tive a Lária, minha cunhada, que tem 3, né? Que ela me ajudou bastante também. Tive a minha irmã, a minha mãe, a minha sogra, a Débora, uma amiga minha também, né? A Elaine também, outra amiga, a gente estava grávida junto. A Jaque, a Dai, enfim, tem tantas, assim, não dá pra falar, sabe? E olha, eu tô passando essa dificuldade. Nossa, eu passei também, eu fiz isso. Veja se talvez para você funcione. Não é imposto, não é ninguém impondo alguma coisa, é simplesmente passando, né? Muito legal, muito legal. Foi E Lili, muito legal. Hoje, agora que a Elisa já tá com 2? 3 e 3, 3 anos e 3 meses. 3 anos, eu esqueci que eu tinha feito 3. Eu ia te falar que a gente, quando tem um filho, a gente tem toda essa dificuldade e tal, não sei o que, eu falo, olha, pra você sentir uma mãe boa, assim, acho que depois do quarto, filho. Quando aparecer, eu fico olhando, nossa, mas eu achei que isso aqui já ia estar tranquilo. Então é melhor a gente não criar muita expectativa.
né? né? E a Elisa com 3, assim, como é que é a vida de vocês hoje? Você acha que você continua tendo impactos ou você já se encontrou aí nesse Lili pós esse puerpério, né? Porque a gente fala que o puerpério Sim. não tem uma hora de acabar, ele acaba quando normalmente você consegue ter se desvincular da criança que vem mesmo depois dos 2 anos, que você começa a se enxergar sem a criança. Porque às vezes tem hora que a gente deixa ela em casa e parece que a gente tá faltando uma parte de nós, né, ainda. Então, assim, quando a gente já começa a se enxergar sem, eu já sou uma pessoa inteira sem ele de novo, sem ela de novo, né? Como que é hoje? Uhum. Assim, você se percebe assim? Como que você se vê hoje? Olha, essa questão de deixar em casa, até outro dia eu e o Diego nós fomos almoçar num restaurante que tem aqui perto. E aí o Diego falou assim: ah, vamos só nós dois hoje, né? A gente nunca sai sem a Elisa, né? Vamos só nós dois. E foi. Menina, mas assim, foi muito difícil pra mim. Eu estava lá, mas ao mesmo tempo eu falava assim: o que você acha a gente buscar a Elisa rapidinho e já volta? Ele falava assim, calma, linda, tudo bem? Eu falei assim, eu queria estar com ela aqui, né? Então, assim, ainda tem bastante. Mas não é que eu consigo resolver tudo. Mas hoje eu estou me cobrando menos, sabe? Aquele tudo bem, eu fui entendendo. E tudo bem se aconteceu alguma coisa, porque assim, né? Qualquer situação que a gente passa, reflete neles. Então, às vezes acontece alguma coisa e eu falo, tudo bem, talvez essa noite não seja tão boa quanto a passada, sabe? Hoje a Elisa dorme super bem e tal, mas pode acontecer algum teretetê, né? E às vezes é uma coisa tão mínima, né? Tão pequena que você teve uma preocupação, você resolveu o problema, mas seu filho absorveu, né? Que é aquela coisa. Então, E você, como assim, terapeuta, sabe, tem bem isso, né? Informações sobre isso, assim. Então, assim, e não tem algo assim que você fala assim, ó, faz isso que vai funcionar. Ó, tem isso, tem isso, tem isso. Você vai testando até funcionar. Ah, legal, legal. Porque cada situação é uma. Eu sempre falo da conversa à noite, que ela ajuda muito. Mas às vezes, por exemplo, sábado mesmo, a gente marcou uma micro pra Elisa vir, porque a Elisa agora tá querendo chupeta, com 3 anos tá querendo chupeta. Então, é uma situação desafiadora. Pra nós é, porque eu falei assim, Dia, eu tô me cobrando tanto, porque eu dei mamar até 2 anos e 2 anos e meio, né? Assim, É. pra A mim gente foi. acha que sempre que a nossa escolha. Não, eu vou dar uma até os 2 e nunca mais vai ter tal coisa. A gente vai criando umas verdades Não, na nossa cabeça, né? não, não. E exato, é bem isso. Então, assim, eu fiz o meu máximo, fiz o meu máximo. Mas ela tá sentindo isso, e tudo bem, vamos resolver, né? A gente tem plena Legal. consciência que essa situação dela da chupeta é algo emocional. Então, nós estamos Uhum. conversando à noite, estamos dando floral, vamos fazer uma microfisioterapia nela. Tem uma sessão de terapia crânio-sacral marcada com uma amiga minha em Londrina, já pra gente levar. E assim, ela tá chupando chupeta? Tá, à vontade. Não vou restringir, sabe? Legal. Deixa ela chupar até a gente conseguir resolver, né? Então, são as situações que elas vêm, só que hoje eu tô mais leve. No começo parecia que, nossa senhora, eu tô fazendo alguma coisa errada, vou me prender, sabe? Hoje Sim, não, uma hoje péssima mãe. é, exatamente. E essa fase dos 3 anos, eu estou curtindo muito. Porque, assim, eles conversam, contam história. E, assim, a independência, às vezes ela fala assim, mamãe, eu quero água. Não, eu pego pra você. Não, ela mesmo puxa a cadeira, né? Abre o filtro, derruba tudo, mas abre o filtro, coloca a garrafinha dela lá. Então, assim, essa independência é lindo de ver, né? Que É legal. lindo, você fala assim, nossa, eu ensinei 10, 20 vezes e ela aprendeu, né? Que gostoso, muito legal. Lili, já são 5 horas. Ai, é uma delícia Caramba! conversar com você. Igualmente. Que gostoso, né? Queria que Muito assim, você bom. deixasse uma mensagem para as mães que, por um acaso, resolveram assistir para conhecer um pouco dos impactos que estão sofrendo alguma coisa, ou simplesmente por curiosidade, né? Sobre essa questão da maternidade, desses impactos. O que você diria, assim, que a maternidade ajudou, apoiou, desafios, ou, sei lá, uma mensagem em geral aí que você gostaria de deixar para as mamães aí? Sim. Olha, a maternidade para mim foi uma grande evolução.
Evolução, é isso que eu defino, esse nome maternidade, ser mãe, mas evolução em todas as áreas, não é só nessa área de ser mãe. É como profissional, é como esposa, é como pessoa, é como amiga, é como ser humano. Até motorista eu tô melhor. Que máximo! Muito bom. De verdade, sabe? Então, assim, e busquem ajuda. Não tenha vergonha de falar dos seus sentimentos. Busquem alguém que acolhe. Sempre quando eu tenho uma dificuldade, eu penso assim, calma lá. Eu tenho muitas amigas. Eu e Diego, nós somos pessoas de muitos amigos mesmo, sabe? Então, assim, aí eu falo assim, mas calma lá. Quem que vai conseguir me orientar melhor? Aí eu vou pensando, fulana. Aí eu vou lá. Nem todas as amigas sabem o que está acontecendo tudo. Mas às vezes eu busco uma, às vezes eu busco outra. Às vezes eu converso com a Alce, falo, nossa, a Alce vai conseguir me ajudar. Então, assim, busque realmente ajuda. E seja sincera com você, porque eu, de verdade, eu não tenho muita vergonha de falar dos meus sentimentos. Eu sou assim, mas eu tenho amigas que têm. E às vezes a gente conversando, eu falo alguma coisa, eu falo assim, nossa, que legal você falando isso, porque eu senti a mesma coisa, mas eu fiquei meio tímida de falar. Então, assim, você não precisa se abrir com todo mundo, né? Mas busque, porque assim, esse trabalho que a Alcione faz, pra mim, assim, foi transformador. Desde a maternidade, que ela indicou o livro da Laura Gutman, que eu comecei a ler. Depois o Círculo de Mães. Agora eu quero fazer o do casal, que já está na lista. Eu e o Diego já estamos se organizando para a gente fazer. E estudem, porque a maternidade é uma faculdade, né, Alves? Que nunca acaba, né? Nunca. E é maravilhosa, uma faculdade de nós mesmos, né? Uma Nossa, faculdade sobre nós nossa. mesmos. Demais. Lili, É obrigada. Muito obrigada. A gente tentou fazer uma Obrigada a live há um você. mês atrás, mais ou menos uns 2 meses atrás, e acabamos cancelando, né? E aí eu fiquei ansiosa para conversar com você e poder compartilhar essa Eu história com a também. gente. Muito obrigada. Fiquei muito feliz. Eu que E agradeço. aí, nós estaremos juntos aí muito ainda. Com certeza. Vem para Cianorte. Vamos marcar uma Eu roda de vou. conversa com a mulherada aqui. Então, sim. Agora tá passando essa pandemia, vai ficar mais fácil. Um beijo pra sua mãe, Gente, beijo pro olha, Diego, eu vou pra todo falar mundo. tchau com o feminino, com a mãe, com tudo Isso! aqui junto. Tchau. Muito bom. Beijo. Obrigada. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Te Tchau. Você amo. Te também. amo Te mesmo. amo. Tchau. Tchau, Mela. Tchau, todo mundo.